Fala rapaziada, esperta do Mundo Edu, do Mundo História. Eu sou o professor Bussunda e nós continuamos a nossa saga em busca da aprovação, em busca do topo do Enem. E hoje o nosso assunto é a República Velha. Vamos lá tocar nossa velha vinheta e vamos nessa. Moçada, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele tem sido muito importante, né, dentro das nossas provas do Enem aí e de diversos vestibulares e coisas afins que vocês possam fazer, que é a República Velha. Nós dividimos, na verdade, em partes e hoje nós vamos ter a parte 1 falando do início desse processo de república no Brasil. Moçada, a república que vem logo depois do império, da monarquia, a república, do latim, uma invenção dos romanos, res publica, a coisa de todos. E justamente, moçada, ela é a coisa de todos em oposição à monarquia, que não era de todos. A monarquia que, na verdade, é o governo de um, a questão do rei, a questão da centralização, a questão de poderes em demasia para uma única pessoa. Agora se criava uma lógica de que o Brasil era de todos. Claro, moçada, daqui a pouquinho a gente vai estar vendo isso e vai ver que o Brasil não era exatamente de todos, como o nome sugeria, de república, mas de qualquer maneira se tinha uma mudança na forma de governo de nosso país dentro da ideia republicana. Só que não existia, moçada, um consenso de como fazer essa república. E nós temos então pelo menos dois projetos republicanos, o projeto positivista e o projeto liberal. Rapaziada, o projeto positivista, na verdade, ele era muito mais encampado pelos militares, aqueles que em 1889, no 15 de novembro, lideraram o golpe contra a monarquia. E esses militares aí que tinham esse projeto positivista eram os defensores do lema ordem e progresso. O que seria a ordem nessa lógica aí? Um governo forte, um governo centralizador que conseguisse impor a ordem dentro da república. E o progresso, rapaziada, era uma visão de investimento, de desenvolvimento econômico e modernização, principalmente através de setores industriais, de setores que modernizassem a economia e deixassem um pouco de lado a ideia de uma economia agroexportadora latifundiária. Porém, moçada, os militares e alguns setores eles defendiam esse projeto positivista, enquanto de outro lado os latifundiários defendiam mais o projeto liberal de república. A ideia do liberalismo, da não intervenção de um governo que não fosse interventor, um governo que permitisse o federalismo, a grande autonomia para os estados e um governo também que não tentasse fazer modificações na estrutura econômica e por isso, moçada, o projeto liberal ele atendia muito mais ao setor agroexportador. Tá, moçada, mas daí os militares, eles que deram o golpe republicano de tomar o poder, eles conseguiram impor a sua visão ou como é que ficou? É aí que reside o porém da República Velha, moçada. Os militares tentam colocar um projeto mais modernizador em alguns instantes, mas o que vai acabar prevalecendo na República Velha? Aquela questão que a gente conhece do coronelismo, a questão das elites rurais regionais mandando no poder, porque o que acabou se fixando realmente depois foi o projeto liberal, o projeto de um governo fraco e não interventor. Por isso, inclusive, rapaziada, a gente divide normalmente a República Velha em dois instantes. A República da Espada, os primeiros anos aí em que os militares estiveram no poder e tentaram impor um projeto mais modernizador, e a República dos Coronéis ou República das Oligarquias, que na verdade é o grande período da República Velha, em que os grandes fazendeiros estavam realmente no poder e não tinham uma preocupação em mudar as estruturas sociais, econômicas e políticas do Brasil. E nós vamos começar, moçada, a falar justamente dos militares. Quem criou a república, quem deu o golpe na monarquia e quem ficou nos 5 primeiros anos dentro do poder aqui no Brasil, tentando colocar um projeto talvez mais modernizador do que o projeto que veio nos 36 anos subsequentes e que a gente vai chamar depois de a República dos Coronéis. O primeiro presidente do Brasil, rapaziada, dentro da concepção de república, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o homem que derrubou Dom Pedro II do poder em 1889.
E o Marechal Deodoro, ele se estabelece enquanto governo provisório de 1889 até 1891, quando vai ser elaborada uma Constituição. Porque daí nesses primeiros anos ele vai ter que governar, justamente como o nome diz, de forma provisória, sem uma Constituição, mas já tomando algumas medidas importantes que estabelecem a República. Rapaziada, a própria criação da bandeira republicana, que nós temos até hoje, ela é uma criação da época do governo provisório. E por isso, gente, a nossa bandeira traz a inscrição Ordem e Progresso, porque é a ideia dos militares dentro da lógica positivista, de ordem, governo forte, e progresso, desenvolvimento nas áreas modernas, sobretudo indústria. No momento inicial do Marechal Deodoro, gente, nós também tivemos a expulsão da família real para evitar um contragolpe monárquico ou algo nesse sentido. Tivemos aí já a ruptura do Estado com a Igreja e nós começamos a ter a formação de um Estado laico no Brasil. Moçada, o que é um Estado laico? É o Estado que oficialmente não está vinculado a nenhuma religião, mas, apesar disso, aceita as religiões e, inclusive, representantes das diversas religiosidades, como deputados, dentro do poder. Mas o que mais chama a atenção realmente nesse governo provisório do Deodoro é o seu projeto industrializador. Os militares queriam modernizar, queriam colocar indústrias no Brasil e queriam começar a ruptura com esse nosso passado latifundiário e agroexportador. E foi aí que o Marechal Deodoro chamou o intelectual baiano Rui Barbosa para que elaborasse um plano de modernização. E o ministro Rui Barbosa então elaborou um plano prevendo criar indústrias no nosso país. Rapaziada, infelizmente, o plano de Rui Barbosa, ele acabou gerando um processo inflacionário que nós chamamos de a crise do encilhamento. A República Velha já vai começar mal nesse sentido aí. O Rui Barbosa, para fazer investimentos na área industrial, começou a emitir papel moeda justamente para emprestar para quem fosse desenvolver indústrias ou empresas no Brasil. Muita gente pegou dinheiro emprestado, não investiu porcaria nenhuma em indústria, e aí o que nós começamos a ter? Mais dinheiro circulando na economia, sem um aumento de produção industrial. Mais dinheiro, menos produtos, processo de inflação. A crise do encilhamento, na verdade, rapaziada, ela é marcada pela especulação financeira. Os caras criavam algumas empresas falsas, pegavam dinheiro do governo, faziam especulação, e aí gerou esse processo todo que basicamente minou a possibilidade dos militares fazerem algum tipo de indústria em nosso país ou desenvolverem do jeito que eles queriam a indústria. Analisando, moçada, era muito difícil realmente, através de um governo e de um grande plano, romper com esse passado agricultor, latifundiário e exportador que o Brasil tinha. O projeto do ministro Rui Barbosa levou a uma crise inflacionária que se estendeu por alguns anos em nosso país. Mas, gente, também no governo Deodoro ficava pronta, em 1891, a nossa segunda Constituição, a primeira Constituição republicana, justamente que nós chamamos de Constituição de 1891. O que trazia essa Constituição de 1891? Basicamente, ela criava o que a gente tem hoje em algumas estruturas, a República Federativa com autonomia para os estados que vão ter constituições estaduais, um presidente como chefe de governo, mas com representantes dos estados como senadores e deputados para dialogar com o presidente e elaborarem leis. E vamos ter o estabelecimento agora do sufrágio universal. O voto universal é uma prerrogativa da República. Mas esse voto universal, moçada, ele não é universal de verdade, tá? Na Constituição está escrito que ele é universal. Porém, existia uma galera que estava de fora do direito de voto. Mulheres, padres, soldados, indigentes, indígenas e analfabetos estavam de fora. Me respeita, menino! Ora, mas menino! Tô dizendo mesmo, menino! Ou seja, rapaziada, a maior parte da população realmente estava de fora. Nós chegamos a ter ali na República Velha, talvez de 4 a 6% da população realmente podendo votar. Mas então a gente nem pode chamar de universal.
É que a denominação universal, moçada, era justamente porque não entrava o critério renda. Era o voto censitário no Império, por renda, e agora na República era o voto universal. Não incluía a renda, mas excluía quem não soubesse ler ou escrever, excluíam as mulheres que eram ainda consideradas inferiores, os indigentes, os indígenas, os soldados que deveriam cuidar apenas da defesa e os padres que não deveriam se envolver em política. Na concepção da época, era isto o que funcionava como universal, tá? Mas lembre-se, moçada, de todos esses grupos excluídos, e nós temos inclusive um problema linguístico, porque nós temos uma república, que é uma coisa de todos, mas ela é oligárquica. Oligarquia quer dizer governo de poucos, entendeu? A coisa de todos com o governo de poucos. É assim que a nossa república se apresentava no seu princípio. Rapaziada, de qualquer maneira, a Constituição de 1891 estava pronta. Um artigo transitório dizia: a própria Assembleia Constituinte escolherá o primeiro presidente, os outros serão escolhidos pelo sufrágio universal, aquele ali. E a Assembleia Constituinte escolheu o próprio Marechal Deodoro para prosseguir o seu mandato enquanto presidente da República. E aí, moçada, por poucos meses, em 1891, nós teremos o governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca. Por poucos meses, porque o Marechal brigou com o Congresso Nacional. É que, na verdade, moçada, dentro já do Congresso, nos deputados e senadores, prevalecia uma representação das elites rurais. E o Marechal Deodoro, ele ia contra algumas políticas desses senadores e deputados. Deodoro é o cara que queria a indústria, que queria a modernização, que chamou o ministro Rui Barbosa e acabaram criando um plano industrializador que não deu certo. Mas o Deodoro, ele vai acabar se chocando muitas vezes com o Congresso e vai dissolvê-lo. Foi justamente aí que nasceu uma revolta da Marinha. Rapaziada, a revolta da Armada, que é assim que eles chamavam a Marinha naquele tempo, Armada. O Deodoro decretou o fechamento do Congresso Nacional e a Marinha imediatamente cercou o Rio de Janeiro, onde ficava a capital da República naquela época. Custódio de Melo era o líder da revolta da Armada. E a gente não sabe muito bem os seus objetivos, mas a gente sabe que dentro da Marinha, na época, existiam significativos setores monarquistas. Talvez, moçada, estivéssemos correndo o risco de um contragolpe monárquico nesse instante. De qualquer maneira, o Marechal Deodoro acabou renunciando e seu vice, Floriano Peixoto, assumiu. A Bússolama trocou 6 por meia dúzia, sai o presidente e fica o vice, que era da mesma coisa. Se fosse hoje, eu até concordaria. Na época, moçada, e por muito tempo no Brasil foi assim, você tem um voto para presidente e outro para vice. O Deodoro tinha sido de uma chapa e o Floriano de outra, apesar de também ser militar. De 1891 até 94, nós tivemos o governo constitucional do Marechal Floriano Peixoto, que fez algumas transformações. O Floriano, moçada, reabriu o Congresso Nacional e começou a tomar algumas medidas populares, como, por exemplo, criação de habitações populares no Rio de Janeiro, tabelamento do preço da carne e de alguns alimentos também em prol do povo. E Floriano foi muito bem visto por este povo e tinha alguma popularidade. Só que o Floriano Peixoto, moçada, tinha um pequeno problema. A Constituição da época previa o seguinte: o mandato é de 4 anos. Se o presidente cumpriu metade do mandato, renunciou, morreu, qualquer coisa assim, o vice cumpre a outra metade. Se o presidente não cumpriu metade do mandato, e foi o caso do Deodoro, que ficou apenas alguns meses, o vice teria que convocar novas eleições e o Floriano resolveu que não iria convocar novas eleições. E foi aí que aconteceu a segunda revolta da Armada. De novo a Marinha vai cercar o Rio de Janeiro e vai tentar forçar a renúncia do presidente, porém Floriano enfrentou a Armada. Floriano convocou o exército, a Marinha atacava o Rio de Janeiro e o exército atacava a Marinha. E nesse meio tempo ainda, no Rio Grande do Sul, eclodiu a Revolução Federalista. Os federalistas, ou maragatos, tentavam derrubar o presidente do estado do Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos.
Mas os maragatos não se bastaram ao Rio Grande do Sul, foram a Santa Catarina, ao Paraná e já chegavam ao Rio de Janeiro para apoiar a segunda revolta da Armada. Acontece que, moçada, o presidente Floriano consegue derrubar a segunda revolta da Armada e se volta contra a Revolução Federalista. As forças de Floriano retomaram o Paraná, invadiram Santa Catarina. Os federalistas, inclusive, estavam na capital de Santa Catarina, Desterro, e Floriano empreendeu um massacre de federalistas em Desterro. E, inclusive, o presidente Floriano mudou o nome da capital para Cidade de Floriano, ou Florianópolis, Florianópolis, a cidade de Floriano. E não é brincadeira, moçada, é verdade. Florianópolis ou Florianópolis, a cidade de Floriano, por causa da Revolução Federalista. Depois de controlar as revoltas, rapaziada, o presidente Floriano continuou gozando de seu mandato e com um certo prestígio no meio da população e no meio, inclusive, das elites. Em 1894, quando terminava seu tempo de governo, Floriano vai passar a faixa presidencial adiante para Prudente de Moraes, representante dos cafeicultores de São Paulo. Tá, mas Bussunda, mas daí ele vai aceitar porque ele é tipo dos militares, e tu falou antes que os militares eles queriam um negócio mais de modernização, não queriam um negócio tanto da agricultura, e agora tem um representante dos cafeicultores. O presidente, na verdade, falou algo tipo assim: eu cumpri meu mandato, fiquei o tempo que era preciso, organizei a República Brasileira, não vejo ameaças monarquistas, e agora é a vez de tocar a bola adiante aí, que o Prudente seja um bom presidente e vamos torcer pro rapaz aí, tamo junto aí, trabalhando em equipe, vamos em busca do título. Algumas pessoas falaram na época: Floriano foi prudente, e que seja prudente um Floriano. Porque Prudente de Moraes agora assumia e começava nesse instante, moçada, aquilo que a gente classifica como a segunda fase da República Velha, a República dos Coronéis. Ou também a República do Café com Leite, porque São Paulo, o grande produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, o segundo maior produtor de café e maior produtor de laticínios, vão se alternar no poder daqui para diante até 1930, quando Getúlio Vargas vai assumir o poder. A organização da República Velha, do café com leite, os problemas sociais e revoltas desse período e a crise da década de 1920, tudo isto é tema da República Velha, parte 2, que é a próxima aula que vocês, senhoras e senhores, futuros ocupantes dos cargos de ensino superior do Brasil, estarão assistindo na nossa próxima aula. Certo, gente? Um grande abraço, foco nos estudos, foco na aprovação, nós vamos conseguir e nós estaremos lá no topo do Enem. Certo, rapaziada? Um grande abraço, segue firme e forte. Palmas do macaco para ele.